O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, no trecho evangélico de hoje, representa-se a pergunta que atravessa todo o Evangelho de Marcos: Quem é Jesus? Mas desta vez é o próprio Jesus que a faz aos discípulos, ajudando-os gradualmente a enfrentar a questão da identidade. Antes de interpelar diretamente os 12, Jesus quer ouvir deles o que pensam as pessoas sobre ele. E sabe bem que os discípulos são muito sensíveis à popularidade do Mestre. Portanto, pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Sobressai que Jesus é considerado pelo povo um grande profeta. Mas, na realidade, não lhe interessam as sondagens e até mesmo as bisbilhotices do povo. Ele não aceita sequer que os seus discípulos respondam às suas perguntas com fórmulas já preparadas, citando até personagens famosos da Sagrada Escritura, porque uma fé que se reduz às fórmulas é uma fé míope. O Senhor quer que os seus discípulos de ontem e de hoje estabeleçam com Ele uma relação pessoal e assim o acolham no centro da sua vida. Por esta razão, incentiva-os a colocarem-se em toda a verdade diante de si mesmos e pergunta: E vós quem dizeis que eu sou? E Jesus, hoje, faz este pedido tão direto e confidencial a cada um de nós. Tu quem dizes que eu sou? Vós quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para ti? Cada um é chamado a responder no próprio coração, deixando-se iluminar pela luz que o Pai nos dá a fim de conhecer o seu Filho Jesus. E pode acontecer também que nós, assim como Pedro, afirmemos com entusiasmo: Tu és o Cristo. Contudo, quando Jesus nos comunica claramente o que disse aos discípulos, ou seja, que a sua missão se cumpre não no amplo caminho do sucesso, mas na senda árdua do servo sofredor, humilhado, rejeitado e crucificado, então pode acontecer também a nós, como a Pedro, protestar. E, de certa forma, dizendo isto porque contrasta com as nossas expectativas, vai contra aquilo que nós esperávamos, talvez segundo a mentalidade mundana. Nestes momentos também nós merecemos a repreensão saudável do bom Jesus. Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Caros amigos, cabe-nos a nós uma resposta. E esta resposta é certamente um dom que nós temos que pedir também a Deus. O sermos fiéis. Fiéis à nossa vocação cristã,
procurando corresponder em tudo àquilo que o Senhor nos vai também ensinando pelo caminho da vida, de modo que cada um de nós, cumprindo não só pela palavra da nossa profissão de fé, mas também pelas ações, aquilo que nos é devido, que nos é próprio, ou seja, as boas ações. E é nas boas ações que nós seremos distinguidos como verdadeiros cristãos, amigos de Jesus Cristo, filhos do mesmo Pai e irmãos uns dos outros. O maior erro humano é procurar a fé na sombra da compreensão. Deus não é um ser com princípio, meio e fim. Ele é o Alfa e o Ômega. A lógica divina é tão maravilhosa que a humana é incapaz de alcançá-la. A ação de Deus em cada coração é tão meticulosa que as obras falam por si. Permitir que a cruz seja um sinal positivo nas nossas vidas é ser de Deus. Mas e quem entre nós quer ter ou mesmo ser essa sentença? Meu Deus, perante a dureza do caminho, não resisto, nem recuo, pois em ti encontro o meu único auxílio. Cada gesto meu será para que o teu reino se edifique, que eu mostre a minha fé com as minhas obras, que eu abrace a minha cruz e siga Jesus, teu Filho muito amado, aquele que é o Messias. Hoje, no Evangelho do 24º domingo do tempo comum do ano B, o Filho do Homem abre o livro, coloca todas as cartas na mesa e não faz bluff. A liturgia em questão transpira com a pressão dos olhares, das questões, das respostas. O profeta Isaías interroga as ações. Quem é o meu adversário? Santiago intensifica a dúvida. De que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? E o Messias levanta a derradeira questão. E vós, quem dizeis que eu sou? Estes versículos bíblicos, escritos há mais de 2000 anos, apresentam-nos a atualidade nua e crua. Não reconhecemos a presença de Deus em situações boas e favoráveis da nossa vida. Quando temos algo ou alguém que compromete a nossa vida, é que desejamos a sua presença. Devíamos aceitar que o Senhor da vida vem até nós, sempre. O Messias fita-nos nos olhos e quer uma resposta visível. Ficaste sem palavras? É porque não precisas falar, mas sim fazer. Ir ao encontro pessoalmente. Sai do mundo virtual. As redes sociais são palavras sem obra. São amizade sem abraço, sem beijo, sem entrega. E Jesus quer saber quem é para ti. Tu, que és teu amigo. É a tua cruz. É a expressão que define um marido infiel, uma má esposa, um filho tóxico-dependente, uma doença rara, uma deficiência, a falta de dinheiro, a tristeza profunda, tudo o que provoca qualquer tipo de dor. No dia em que esta expressão seja sinônimo de boas obras pelos outros, o mundo, ferido e cansado, terá paz e alegria sem fim. Hoje é urgente aceitar a cruz que trazemos, gravada no peito desde o dia em que nascemos. Cada gesto meu e cada gesto teu definem quem é o Messias na nossa vida. Jesus faz com que a vida de cada um de nós seja uma cruz positiva, majestosa e bela na vida de quem mais sofre. És batizado? Então, ousa ser cruz.